Todos nós que estamos aqui já assistimos ou já ouvimos sobre os desenhos da Branca de Neve ou sobre um filme da Branca de Neve. E essa história infantil, que tanto nos foi contada quando éramos pequenos, nos faz lembrar dos 7 anões, nos faz lembrar da maçã envenenada, nos faz lembrar daquela bruxa que era a vilã da história, nos faz lembrar do príncipe encantado e por aí vai. Mas ao lembrarmos deste conto infantil, nós não poderíamos deixar de maneira alguma de mencionar uma frase que está relacionada com um dos maiores hábitos da humanidade. E esse hábito da humanidade é o de se olhar no espelho. A vilã dessa história, ela estava sempre dizendo, ela se voltava para o espelho e ela dizia: espelho meu, há alguém mais bonita do que eu. E essa frase, meus queridos, está relacionada, sabe, com a preocupação com a nossa aparência. Preocupação que muitas vezes passa a ser excessiva nas nossas vidas. Quando nós acordamos, olha, quantas vezes num dia quantas vezes nós nos olhamos no espelho? Quando nós acordamos, o espelho já está lá nos esperando. Várias vezes durante o dia, nós estamos nos olhando no espelho. Sabe, na academia é um show. Você para poder olhar e desfile o tempo inteiro, o dia todo, na frente ali do espelho, dentro da academia. E antes de dormir, vale dar uma última olhadinha. E hoje em dia, eu já nem sei mais quem é que olha mais no espelho. As mulheres ou os homens? Bem, eu vou lhe dizer, eu tinha um amigo que ele fez, na época que nós chegamos aqui, era em 87, então ele fez um permanente no cabelo. Naquela época, gente, permanente era o top, sabe? E permanente era aquela ficava tudo enroladinho, né? Ficava aquele cabelo. E eu não vou dizer o nome dele aqui, mas eu vou dizer, um dia ele vai estar aqui nos visitando, ele ficava 1 hora na frente do espelho, todos os dias, não estou brincando, 1 hora, e ele colocava um cabelinho em cima do outro, arrumadinho no lugar dele, sabe? E tinha que estar daquela maneira. E a verdade é que quando nós chegamos na frente do espelho, a roupa tem que estar chique, tudo tem que estar arrumadinho. Hoje, antes de vir para a igreja, eu me olhei no espelho, você também, com certeza, muitos de vocês devem ter se olhado no espelho, sabe, aquela dos dentes bem escovadinhos e branquinhos que tem que mostrar no espelho para dar uma conferida. A maquiagem das mulheres precisa estar perfeita. E o corpo, esse aí nem se fala. Porque se passa na frente do espelho e não estiver bom de um jeito, dá uma viradinha do outro. E vai acertando até que fique, sabe, nos trinque, né? Fique bom. Mas olha, todo esse esforço que nós fazemos durante todos os dias das nossas vidas é o cuidado e a preocupação com a nossa aparência. A preocupação com a imagem que nós apresentamos de nós mesmos para a sociedade. É como se todos os dias
nós fôssemos à frente do espelho e nós perguntássemos para ele assim: olha, espelho, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu? Será que essa seria realmente a pergunta certa para um cristão fazer diante de um espelho? Será que essa pergunta seria realmente tão importante para as nossas vidas? Eu não sou contra o cuidado com as nossas aparências, pois afinal a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós devemos sim procurar sempre que pudermos nos apresentar bem arrumados e bem cuidados. Mas olha, espelho meu, espelho meu. Será que essa pergunta é assim tão importante para nós? Será que quando nós visitamos o espelho todos os dias, será que nós estamos preocupados somente com a nossa aparência exterior, mais do que a aparência interior? Será que o que nós estamos preocupados é o que o nosso exterior vai apresentar para a sociedade lá fora, mais do que o nosso interior deveria apresentar? A palavra de Deus, ela diz, no versículo que nós lemos: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Às vezes nós estamos gastando tempo demais procurando consertar, ajustar, como que nós vamos melhorar a imagem que nós apresentamos de nós mesmos para a sociedade. Descuidando do nosso lado interior e dedicando muito pouco tempo em como que nós devemos apresentar o nosso interior lá fora. E nós passamos a nossa vida, grande parte da nossa vida, preocupados com o que o espelho vai falar das nossas vidas. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos apresentar como um espelho que reflete a glória do Senhor. A nossa preocupação deveria ser o que eu estou refletindo lá fora como um espelho. Será que nós estamos refletindo mesmo a glória do Senhor? Será que ao preocuparmos tantos com o lado de fora, nós estamos deixando de lado o cuidado com a nossa aparência interior e o que temos apresentado do nosso Deus? Qual a imagem de Deus que nós temos refletido? A palavra de Deus diz: sim, é claro que vocês são uma carta escrita. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Paulo estava dizendo que nós somos cartas de Cristo, as quais foram escritas não com caneta, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, com essas palavras de Paulo, cada um de nós teremos, essa responsabilidade de carregar dentro de nós, carregar conosco a imagem do Deus vivo, o testemunho bom e fiel de sermos cristãos. Porque as pessoas lá fora,
não leem a Bíblia. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que nós somos essas cartas, nós somos cartas lidas. Eles não leem a Bíblia, mas eles facilmente leem as nossas vidas. Povo de Deus, precisamos sair daqui sabendo que somos cartas lidas. Por isso nós precisamos vigiar as nossas atitudes. O versículo que nós lemos está dizendo, refletindo a glória do Senhor. A nossa maior preocupação não deveria ser com a imagem que o espelho apresenta de nós mesmos, mas sim se nós estamos sendo um espelho que está realmente refletindo a glória de Deus. Se nós somos como um espelho, nós vamos refletir a imagem para onde nós estivermos virados. Um espelho, se estiver voltado para a parede, ele só vai refletir a parede. Se nós precisamos ser como um espelho, se nós vivermos voltados para a parede, vamos refletir a parede. Se nós estivermos voltados para o pecado, nós vamos estar refletindo o pecado e a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se nós estivermos voltados para Deus, então nós vamos refletir a glória desse Deus Todo-Poderoso. Há uma história que dizem que o cachorrinho, né? Ele é um cachorrinho bem alegre, feliz da vida, e tinha uma casa dos 1000 espelhos, e esse cachorrinho chegou naquela casa, viu a casa aberta, e ele resolveu, subiu as escadas, entrou na casa, e ele entrou ali alegre naquele lugar, e quando ele olhou, ele viu aquele tanto de cachorrinho, sabe, alegre, feliz, aí ele sorriu, e aqueles cachorrinhos todos sorriram para ele, e ele foi embora dali, alegre da vida, falando, olha, eu gostaria muito de voltar nesse lugar. Mas essa história, também ela nos fala que estava passando na frente daquela casa um cachorro com a cara feia, um cachorro bravo, um cachorro infeliz, e ele viu ali que tinha 1000 espelhos naquela casa, ele resolveu entrar, e quando ele chegou lá, ele olhou, ele viu aqueles cachorros com cara feia para ele, aí ele começou a rosnar, mostrar os dentes, aí viu aqueles cachorros tudo também rosnando e mostrando os dentes para ele. Ele falou, rapaz, eu vou embora daqui, eu nunca mais quero voltar nesse lugar. É muito interessante, meus queridos, porque nós é que refletimos o nosso interior, passando para o exterior, e se nós estivermos cheios da paz de Deus, nós vamos refletir as coisas boas. Se estivermos com a alegria da salvação, nós vamos refletir coisas boas, e nós vamos atrair as pessoas para perto de nós. Mas nós vivemos grande parte da nossa vida preocupados demais com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas o que nós deveríamos estar preocupados é com o que essas pessoas estão vendo de Cristo dentro de nós. O que a minha vida diz a respeito de Deus? Estamos refletindo a imagem de Cristo, igreja? As nossas atitudes têm nos levado a emitir, a refletir a imagem de Cristo? É muito importante nós
nos olharmos no espelho e termos esse cuidado de como que está a nossa aparência, mas isso não deveria ser a primeira coisa, isso deveria ser secundário. A primeira coisa é preocupação se nós estamos refletindo a glória de Deus. A nossa primeira preocupação, meus queridos, não deveria ser com nossa face, o nosso exterior. A nossa primeira preocupação é como está o nosso interior. Qual a imagem que nós estamos passando de Cristo? Nós precisamos esquecer essa famosa frase lá da Branca de Neve: espelho meu, há alguém mais belo do que eu. E nós precisamos começar a perguntar: espelho meu, que tipo de cristão tem sido eu? Porque mais importante, meus queridos, do que nós nos olharmos no espelho, é ser um espelho por onde quer que passemos. Que você, nessa manhã, possa tomar a consciência de que você precisa ser um espelho que reflete a glória de Deus. A palavra de Deus, ela, no versículo que nós lemos, ele começa dizendo: mas todos nós com cara descoberta. Ou seja, meus queridos, para refletir a glória de Deus, nós precisamos estar com o rosto descoberto. Se nós colocarmos um pano sobre o espelho, ele não vai refletir nada, nenhuma imagem. Se nós colocarmos uma máscara em nossas vidas, uma máscara no nosso rosto, nós vamos o quê? Passar uma imagem irreal da vida. As pessoas do mundo lá fora não querem ver máscara nas nossas vidas, porque elas sabem que as máscaras não têm poder nenhum para alterar a vida delas, mas o poder de Deus, elas sabem que tem sim poder para alterar a vida delas. Elas não estão interessadas nas nossas máscaras. Então nós precisamos retirar as nossas máscaras diante de Deus e confessar a Deus as nossas fraquezas. Não adianta de nós nos fazermos fortes diante de Deus, nós temos que confessar as nossas fraquezas. Mas por que assumir as nossas fraquezas diante de Deus? 2 Coríntios capítulo 12, está dizendo: a minha graça te basta. Jesus está dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus quer, meus queridos, é se mostrar forte nas nossas fraquezas. Se nós quisermos viver como espelhos, se nós quisermos ser como espelho para refletir a glória de Deus, nós precisamos entender que o espelho é mudo. Porque nenhum espelho fala alguma coisa e ele nem mostra nada através do som, mas ele mostra o que somos através da imagem. Ele não prega, ele não fala, ele simplesmente reflete. Meus queridos, a imagem é o que importa. As nossas atitudes
elas são mais importantes do que as nossas palavras. Não adianta você julgar um balde de versículos na cabeça ou sobre a cabeça de uma pessoa se a sua vida não condiz com o que você fala. Os nossos comportamentos, meus queridos, as nossas ações, as nossas reações, elas sempre vão falar mais alto. É o exemplo que importa. Há pessoas que agem mal. Há outras pessoas que reagem a tais situações mal demais. Tem uma palavra de um certo filósofo que ele diz que as suas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. O espelho, se nós quisermos viver como espelho, nós precisamos entender que o espelho precisa ser limpo. Às vezes tem poeira no espelho, às vezes tem sujeira, e isso tudo dificulta a nossa visão. Um espelho sujo vai dificultar a imagem ser refletida. Para o espelho refletir com clareza, ele precisa ser limpo. E se nós formos como espelho sujo, as pessoas vão ter dificuldade em entender aquilo que nós queremos realmente refletir. Como as pessoas verão a glória de Deus e o amor de Jesus se nós estivermos como espelhos sujos? Aproveitando para poder falar sobre essa sujeira, tem uma história que é eu vi essa história a primeira vez, acho que em 1990, nunca mais eu me esqueci. Aqui temos pessoas que estavam lá, né? Eu lembro muito do Rubão, o Rubão estava lá nesse dia, uma senhora que foi lá e foi cantar Palácio. Você está lembrado, Rubão, lá na Sorro? Faz há muitos anos, talvez você vai lembrar quando eu começar a contar. Ela não fala sobre o espelho, mas ela fala sobre a vidraça, que esse casal, eles moravam já nessa casa, e já tinha aí uns 35 anos que eles estavam morando junto, e já sabe que as pessoas, né, elas são como o vinho. Vai passando o tempo, ou elas vão ficar cada vez melhor, ou elas vão azedar e virar vinagre. E aquela mulher, o marido, ele tinha até ficado melhor, mas ela tinha virado um vinagre, estava azeda, vivia rancorosa, vivia cheia de problemas, vivia achando problemas em tudo e em todos, e de repente muda um vizinho lá para a casa, lá do lado deles, e aí um certo sábado, ela levanta de manhã e ela olha para a casa do vizinho, e o vizinho tinha acabado de estender, lavado a roupa de cama, e estendeu os lençóis lá sobre o varal, e colocou lá, e ela disse assim: marido, dê uma olhada nisso, essa vizinha como que pode manter uma roupa de cama tão suja dessa maneira? Ela não consegue lavar direito, veja só como que eles são. E aí passou, o marido só falava assim, quando chegava na outra semana, lá vai ela de novo, olhava lá fora, falava, marido, dá uma olhada. Ela estendeu novamente a roupa, lavou de novo, mas veja como está suja, né? E o marido, Aí quando chegou
No outro sábado, ela resolveu dar uma olhada para ver de novo a sujeira na roupa, e ela viu que agora a roupa estava branquinha. Ela falou: rapaz, mas não é que agora ela lavou direito? Olha aqui, marido. E falou assim: olha, mulher, eu acordei um pouquinho mais cedo hoje, levantei e resolvi limpar a nossa vidraça. Eu limpei a nossa janela. Então, agora você está vendo limpo, mas antes você via sujo, porque a vidraça, nossa vidraça, estava suja. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é justamente isso. Estamos olhando para as pessoas e nós queremos tirar, estamos preocupados com o cisco que está no olho delas, esquecendo de tirar, sabe, aquela trave que está nos nossos próprios olhos. A palavra de Deus diz que está preocupado com o argueiro que está no olho do teu irmão. O argueiro é algo que é do tamanho de um cisco, e não está preocupado com a trave que está no seu olho. Trave não é trave de futebol não, gente, tá? Mas é a trave que escorava o telhado das casas. E às vezes as coisas que estão tão grandes nas nossas vidas, nós não estamos conseguindo refletir, sabe, a glória de Deus, porque nós estamos preocupados demais com as coisas pequenas na vida das outras pessoas. Se quisermos refletir a glória de Deus, nós precisamos primeiramente preocupar com as nossas vidas. Então é muito simples: pessoas erradas, coisas erradas; pessoas certas, coisas certas. Mas também, não só amizades erradas desagradam a Deus, mas também o que desagrada a Deus é a inveja, a cobiça, sabe, a avareza, a desobediência, a pornografia. Deixa eu dar só mais uma olhadinha. Eu estava ouvindo o testemunho de alguém que estava laçado pela pornografia, viciado na pornografia, e ele disse: rapaz, só precisou de um clique, e depois eu dei mais um, e até agora nunca mais consegui parar de dar. Eu já tive pessoas de chegar, homens já de idade avançada, de sentar na minha frente e de chorar como criança, de lágrimas, ficar correndo, porque já não suportava mais esse aprisionamento na vida dele. Más conversações vão sujar o seu espelho. Mas graças a Deus, meus queridos, que nós temos um Pai que nos ama e um Pai que nos perdoa. E a palavra de Deus, ela diz em 1 João, no capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa. Mas daí que, depois do perdão, nós precisamos tomar um outro rumo. Nós não podemos, sabe, voltar e ir no mesmo caminho. Precisamos tomar um outro comportamento, um outro tipo de comportamento em nossas vidas. É preciso, igreja, haver mudanças nas nossas vidas. Eu vejo muitas vezes pessoas que elas lutam porque elas não querem mudança. Elas até gostam de Jesus, elas até se simpatizam com Jesus, elas até se intitulam como cristãos, mas ela quer aquele Jesus que ela deseja, mas não quer o Jesus que é revelado na palavra dele. Ela não quer saber do que é que Deus quer que ela faça, não quer mudança na sua vida, então prefere pregar que Jesus é amor e ponto, acabou. Jesus realmente é amor, mas Jesus é justiça também. É preciso haver mudança nas nossas vidas.
palavra de Deus diz que nós não devemos ser como o cão que volta ao seu próprio vômito. Porque como o cão que volta ao seu próprio vômito, ele, é até algo assim um pouco nojento, mas ele vomita, depois ele volta lá e ele mesmo lambe aquele vômito dele. É assim, a palavra de Deus diz em Provérbios que dessa maneira é aquele que volta a repetir as suas tolices. Não podemos viver repetindo os mesmos erros. O que nós precisamos é ter os nossos espelhos limpos, é permanecermos limpos. Posso ouvir um amém aí? Mais um. Oh, glória. O espelho, para refletir a glória de Deus, ele precisa ser plano. Ele precisa ser reto. O espelho que não é plano, ele é convexo ou côncavo. E esse espelho, ele distorce, sabe, a imagem que está sendo refletida. Sabe que espelho é esse que eu estou falando? Se você já foi ali em Niágara, acho que Niágara tem ali na Cadicida, acho que tem desses espelhos, sabe? Você já colocou, se na frente de um espelho assim, você já viu a sua imagem alterada, o seu corpo fica deformado. Em um desses espelhos, rapaz, você olha e você fica baixinho, gordinho. Você vai lá no outro espelho, você fica grande, sabe, magrinho. A imagem é real, mas é distorcida. E sabe, o espelho assim, ele vai produzir uma imagem que não corresponde à realidade das coisas. Crente cheio de fanatismo vai produzir uma imagem cristã exagerada. E muitas vezes as pessoas começam com esse fanatismo, acharem que são mais santas do que as outras pessoas, desconsiderando uma coisa, de que quando o inimigo não arrasta alguém com pouca fé para fora da igreja, ele arrasta então alguém fanático para fora da igreja. Os extremos nunca foram bons. Jesus, ele diz que o que é bom mesmo é ordem e decência. Como que as pessoas estão enxergando Jesus em você? Através de uma imagem exagerada? Através de uma imagem distorcida? Será que eles realmente estão vendo Jesus em você? Será que eles querem esse Jesus que você está refletindo? Espelho, meus queridos, precisa ser plano. Porque nós não podemos viver, sabe, variando. Altos, baixos, altos e baixos, altos e baixos. Como pessoas levadas por ventos de doutrinas, altos e baixos, altos e baixos. Tem crente assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dia está bem com Jesus, outro dia não está. Um dia está na igreja, outro dia não está. Um dia está animado com os trabalhos na casa de Deus, outro dia não está. Um dia está bem com a vida, outro dia não está. Gente, nós não podemos de maneira nenhuma levar uma vida oscilando dessa maneira na presença de Deus. O que é que nós vamos estar refletindo? Que imagem de Deus, que imagem da glória de Deus nós vamos estar refletindo? Nós precisamos ser constantes
precisamos passar a régua, precisamos ter uma vida plana, se nós quisermos refletir a boa imagem de Cristo. Posso ouvir um amém aí? Se quisermos viver como espelho, nós precisamos saber que o espelho precisa ser iluminado, precisa ter luz nele, porque lá no espelho, na escuridão, só o doido que vai chegar na frente dele, não enxerga nada. O que é que nós vamos poder enxergar num espelho em um ambiente de trevas? Por isso, meus queridos, há uma necessidade de luz. Preste atenção, há uma necessidade de luz. E como cristãos, nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Cristo. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam ou que nunca pararam para poder pensar. Vocês sabiam que a lua não tem luz própria? Sabia, o sol, ele tem a luz própria dele. Pode apagar tudo, ele tem a luz. A lua, se apagou tudo, apagou o sol, acabou, não tem luz. Porque ela não tem luz própria. O que a lua faz? Ela reflete os raios do sol. Então, enquanto a lua, ela se movimenta, ela vai recebendo, sabe, aqueles raios do sol, e aí o sol às vezes ilumina ela toda, às vezes ilumina metade, às vezes ilumina só um quarto. É aí onde nós vemos as fases da lua, lua cheia, lua nova, minguante, crescente, sabe? E vai repetindo de novo. Assim como a lua não tem luz própria, nós não temos luz própria. Da mesma maneira que a lua reflete a luz do sol, nós que não temos luz própria como a lua, refletimos a luz de Cristo. São as palavras do Senhor Jesus: vós sois a luz do mundo. Nós somos cristãos, luz do mundo. Mas o que nós refletimos não é a nossa luz, é a luz de Cristo. O espelho, meus queridos, ele não tem o brilho próprio dele. Ele precisa, sabe, de uma luz exterior para poder ele refletir. Nós só vamos refletir a glória de Deus quando nós também estivermos em contatos com ela, em contatos com essa luz. Por isso nós precisamos permanecer firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas às vezes, em tempos difíceis, nós deixamos de olhar para Jesus. Ficamos aterrorizados com as dificuldades, com as situações. Outros, às vezes, até mesmo quando tudo vai bem, esquecem de Jesus. Agora já não preciso mais dele, vai tudo bem. Aí deixa de olhar para Jesus. Mas se você tirar o espelho de perto da fonte de luz, ele vai deixar de refletir. Então nós não podemos, meus queridos, se quisermos refletir, nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto podeis achar.
Ainda há tempo. Uau! Ainda há tempo. Espelho, meus queridos. Estamos cantando, acabando. Pode subir aqui, me ajuda aí. Onde é que está? Deixa eu terminar. O espelho ele não tem assim, não é um objeto de muita atenção. Às vezes você coloca ele lá na fonte, perto de casa, lá dentro de casa, sabe? Ele não é o objeto, nem sempre é o objeto mais bonito, nem sempre é o objeto mais caro. Ele não tem assim, sabe, vai chamar tanta atenção, mas ele tem um poder de atração. Você passou e viu um espelho, tem que dar uma olhadinha, ele te atrai. Você tem sido um espelho. Que tipo de espelho você tem sido? Você tem sido um espelho que tem atraído, com esse poder de atração. Você tem atraído as pessoas para perto de você, ou você tem empurrado as pessoas para longe de você? Talvez você tenha se sentido como um espelho de museu. Já foi bom, já teve valor. Vivendo das lembranças do passado. Já fui bom nisso. Já orei muito. Já li muito a palavra de Deus. Falava em línguas. Eu pregava para as pessoas, eu orava pelas pessoas. Deus não quer que você viva no passado. Deus não quer que você viva de lembranças. O que Deus quer que você faça é que você viva nas promessas do Senhor, que o melhor das nossas vidas não virou passado, não virou peça de museu. O melhor das nossas vidas ainda está pela frente, ainda vai acontecer. Deus não se esquece das promessas que foram feitas à nossa vida. Mas talvez você tenha se sentido muitas vezes como um espelho que está trincado. Está quebrado. Foi feito em pedacinhos. Alguma coisa aconteceu na sua vida e que quebrou esse espelho. E você está sentindo dificuldade em refletir agora a glória do Senhor. Mas o Senhor é aquele que mandou descer a casa do oleiro. Mandou acabar de quebrar tudo. Olha, vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Deus quer restaurar o espelho na sua vida. Deus quer tirar toda a trinca. Às vezes, nós estamos na casa de Deus e nós sentimos, vivemos uma vida, e às vezes sentindo assim como um espelho manchado. Um espelho manchado, ele vai ficar com uma imagem, mas não é uma imagem muito real. Vai ficar deixando a desejar. Às vezes o inimigo tem chegado na sua vida, tem manchado a sua vida com algum pecado, te levando a fazer algo que desagrada a Deus. Mas eu quero dizer que hoje,
Jesus quer te libertar. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus quer tirar toda mancha. Jesus quer chegar na sua vida. Ele quer consertar aquilo que está trincado. Ele quer chegar e limpar aquilo que está manchado. Ele quer chegar e aquela ferrugem que muitas vezes a gente vê no espelho e que não tem mais jeito, porque agora parece que ele enferrujou. Mas o Senhor pode todas as coisas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode dar uma vida nova, Ele pode te dar uma alegria, Ele pode fazer com que você reflita a glória dEle. Hoje Deus quer te renovar e te restaurar. Chega de viver uma vida só preocupando com o nosso lado de fora e se tudo vai bem. Mas o que Deus quer é que nós venhamos a nos preocupar em refletir a glória dEle com o nosso interior. Ele quer cuidar da nossa vida, porque aonde nós chegarmos, nós vamos exalar o bom cheiro, o cheiro de Cristo, que é a rosa de Saron. E para refletir a glória de Deus, preste atenção, para refletir a glória de Deus, nós não podemos continuar vivendo de qualquer maneira.